coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu me dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Hoje o nosso tema: a vontade governa as paixões, paz e bem. Vamos nos colocar na presença do Senhor, do Espírito Santo. Vamos aprender a obedecer à voz do Espírito Santo. Vamos aprender a sentir e saborear o que Deus está falando conosco, nessa fonte de água viva que jorra do coração de Jesus para o seu coração. Então, vamos nos colocando na autoridade de Deus, na visão de Deus, na contemplação do amor de Deus sobre as nossas paixões desordenadas, sobre a nossa vida de comunhão, sobre o que nós caminhamos e percebemos em Deus. Vamos colocar a mão sobre o nosso coração um instante e pedir para que o Espírito Santo, ele possa mover o nosso coração, as nossas atitudes nesse dia e nos conduzir à graça de Deus. Permitir que o Espírito Santo, ele possa reinar dentro dos nossos lares, dentro da nossa vida, dentro do nosso entendimento. Pedir ao Espírito Santo que molde o nosso entendimento a compreender melhor as coisas que ele nos deu, que ele fez por cada um de nós. O planeta, o nosso dia a dia, as pessoas, a convivência, tudo aquilo que precisamos. E agora, de mãos estendidas ao nosso lar, à nossa casa, vamos pedir para que o Espírito Santo, nesse dia, ele possa envolver a nossa casa das graças e das bênçãos necessárias e das nossas necessidades. E que abra o nosso coração verdadeiramente a compreender: aqui habita a presença de Deus. Vamos até repetir isso no nosso coração: aqui habita a presença de Deus. E agora, com esse canto, nós vamos pedir a calmaria, a paz, a brisa suave que vem do Espírito Santo para a nossa vida, para o nosso caminho. Eu falo que esse canto, ele foi feito para a comunidade católica Fonte de Água Viva, porque precisamos, nos tempos que estamos vivendo, dessa brisa suave, desse Espírito Santo que adentra a nossa casa e nos acalma e nos consola. Brisa suave, vento impetuoso, fogo abrasador, água viva. Não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas a força
vamos colocar as mãos assim, ó, pedir para que o Espírito Santo possa nos conduzir. Conduz, Espírito Santo, tudo que eu trago no meu coração e para a vida dos meus irmãos. Peça isso para o Espírito Santo. Que as suas palavras sejam palavras que conduzem as pessoas ao encontro de Deus. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito, renova o meu viver. Vem, Espírito de Deus, cura minha alma, criatura nova serei. E é com isso que a gente vai falar sobre ser uma nova criatura, ser aquilo que Deus nos moldou. Então nós devemos tomar muito cuidado com a vontade que governa as paixões que tem dentro de nós. A vontade domina a memória, o entendimento e a imaginação. Não pela violência, mas pela autoridade. É fundamental nós entendermos que nós não precisamos da violência, mas dessa calmaria que agora mesmo nós cantamos, para que não aconteça em nós uma violência, mas sim uma autoridade. Às vezes nós confundimos a violência com a autoridade. Não. A violência vai ferir o nosso corpo, ferir a nossa moral, ferir tantas coisas. E a autoridade não. A autoridade que temos que ter com as nossas paixões desordenadas, com nossas atitudes desordenadas. E isso também denota em nós a experiência também de que nós vamos nos abandonando de Deus, deixando Deus de lado. De forma que nem sempre é obedecida. Então, muitas vezes, nós, quando nos colocamos diante da autoridade, diante daquele que nos autoriza, ou diante daquele que está nos autorizando algo pela superioridade, nós não obedecemos. E isso acontece de forma de Deus também falando conosco, quando vamos olhando o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, e não obedecemos. Acontece o mesmo com apetite sensitivo, ou seja, os nossos apetites, as nossas vontades que está dentro de nós nos desordenando, tirando a gente de uma ordem, tirando a gente de um caminho. E Santo Agostinho, ele vai enfatizar, entre aspas, em nós, pecadores, tem um nome de concupiscência e está sujeito à vontade e ao espírito, como a mulher ao seu marido, fecha aspas. Então o que Santo Agostinho está dizendo para nós é que nós não olhamos para a questão dita por Deus como a mulher que está sujeita ao seu marido, ou seja, a obediência do lar. E ao mesmo passo vai dizer que o pecado em nós faz esse distanciamento porque não queremos ouvir, não queremos fazer a vontade de Deus. E aí, lá no texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim para nós: pois assim como foi dito à mulher, estarás sob o poder do teu marido e ele te dominará. É muito importante. Isso não quer dizer que não haja entre o esposo e a esposa o diálogo. Ele é fundamental. Mas há uma direção. O lar está sob a direção do casal. E quando o casal escuta um com o outro, não como superficiência, nem como visões negativas, mas com o domínio amoroso da autoridade de Deus. Também foi dito a Caim que a sua mulher, com concupiscência, se voltaria contra ele, mas que podia dominar e submeter. Então, o que
está acontecendo aqui? Deus está dizendo que nós temos o domínio sobre as nossas atitudes errôneas, sobre o nosso caminho errôneo. Nós podemos mudar a nossa história. Nós podemos mudar as atitudes que temos que nos afastam do amor de Deus. São Bernardo disse, abre aspas, está na sua mão, se quiseres fazer do seu inimigo teu servo, de forma que todas as coisas volvam em seu benefício. E é isso que a gente faz também. Nós, com as nossas atitudes, nós vamos submetendo ao outro sobre a nossa autoridade também a fazer coisas erradas. Então é um conceito que nós devemos pedir a Deus, que o Espírito Santo do Senhor adentre as nossas paixões desordenadas. E as nossas paixões desordenadas podem ter ocorrências também ao grupo que pertencemos. Aquelas pessoas que nos rodeiam. A unidade dos fiéis que constituem um só corpo em Cristo. Está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. A unidade dos fiéis, ou seja, a importância que nós olhamos da fidelidade e da nossa unidade dentro da igreja, seguindo os nossos pastores e nos direcionando à graça de Deus. Todos os homens são chamados a esta união com Cristo, que é a luz do mundo, do qual procedemos, pelo qual vivemos e para o qual tendemos, que está lá no nosso lindo Concílio Ecumênico Vaticano II. Muito importante buscar a luz de Cristo, a luz do Senhor, sobre as nossas atitudes. Sobre as nossas atitudes. Que possamos, no nosso exame de consciência, será que também que estamos usando a autoridade que Deus nos deu, ou a autoridade concedida pelo homem, ou a autoridade de governar a nossa casa de forma errada? De forma que estamos também subjugando os nossos irmãos? E temos a tendência de ficar com os dedos apontados contra a vida dos outros? Será também que como autoridade nós não devemos ser maleáveis também à vontade de Deus e nos ocupar dessa vontade? O Espírito Santificador dá a vida à igreja, a fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que está lá escrito em João, capítulo 4, versículo 18, 7, 38, 39. Fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Ou seja, o meu papel, a minha visão de oração. Por ele, ó Pai, dá a vida aos homens, mortos pelo pecado, até que um dia ressuscitem em Cristo dos seus corpos mortais. Romanos capítulo 8, de 10 a 11. Muito importante para nós. O Espírito Santificador, o Espírito Santo. Aquele que dá a vida para nós. Aquele que nos conduz. Nós devemos pedir a procura do abrigo. Abrigar-se no Senhor. E pedir também que esse Senhor que está pedindo abrigo dentro de você, mas observando a autoridade de Deus, a minha autoridade e o que eu estou fazendo com ela nos tempos aos quais eu estou caminhando nessa terra. Muito importante para nós sermos justos, trabalhadores, empenhadores da obra de Deus, comunicadores da graça de Deus. Por isso, na nossa oração agora íntima com o Senhor, vamos pedir na nossa intimidade com o Senhor,
quase que como um exame de consciência que temos, de dizer para nós mesmos: será que eu estou sendo uma autoridade que preza os valores cristãos, os valores do amor, os valores da graça de Deus? Ou será que eu estou sendo aquela autoridade injusta, assim como Caim fez a injustiça com o seu irmão, usando da autoridade do poder? Então, que afaste de nós as autoridades errôneas e os poderes desse mundo que nos leva a pecar contra o nosso irmão. E que nós possamos agora procurar o abrigo de Deus e ser abrigo para Deus. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Eu nasci pra caminhar assim, dia e noite vou até o fim. O meu rosto forte o sol queimou, meu cabelo orvalho já molhou. Eu cumpro a ordem do meu coração. É isso que precisamos, cumprir a ordem de Deus dentro do nosso coração, para que ressuscitemos com Ele no dia final. Paz e bem. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe